termo marxismo cultural e ideologia de gênero são termos pejorativos utilizados para confundir as pessoas. Na verdade, o termo marxismo cultural foi criado pelos conservadores da ultradireita nos Estados Unidos, muito difundido nos anos 90, para desacreditar qualquer pensamento crítico sobre a realidade social, sobre a forma como a sociedade industrial é organizada. Esse termo, ele traz consigo também, no bojo desse termo marxismo cultural, toda a linha de pensamento também nazista. Na época do nazismo na Alemanha, por exemplo, utilizava-se o termo bolchevismo cultural para criminalizar a esquerda, os movimentos de esquerda, os socialistas, os comunistas. Não por acaso o termo comunismo, por exemplo, passou a ter uma conotação tão negativa na sociedade devido a uma propaganda tão intensa contra o pensamento crítico. Vamos então entender mais sobre isso. Marxismo cultural não existe. Trata-se de uma teoria da conspiração difundida nos círculos conservadores de direita. Portanto, o marxismo cultural, de fato, ele não existe. É uma teoria de conspiração para confundir as pessoas. Se refere a uma suposta forma de marxismo alegadamente adaptada de termos econômicos a termos culturais pela Escola de Frankfurt, que teria se infiltrado nas sociedades ocidentais com o objetivo final de destruir suas instituições e valores tradicionais através do estabelecimento de uma sociedade global, igualitária e multicultural. A Escola de Frankfurt foi uma escola alemã que tem uma origem marxista, que passou a fazer análise muito profunda, principalmente da sociedade industrial, da sociedade de massas. O termo indústria cultural, por exemplo, é um termo que está relacionado à mídia de massa, à sociedade de massa, que foi inclusive difundido por dois teóricos alemães chamados Adorno e Horkheim. A Escola de Frankfurt tinha vários teóricos importantes, assim como esses dois, o Adorno e Horkheim, o Walter Benjamin, por exemplo, que morreu de tristeza, inclusive, com a difusão do nazismo. Também, além do Walter Benjamin, tem o Jürgen Habermas, que ainda é vivo, inclusive, e tem o Marcuse também, que vai fazer uma análise também da sociedade industrial. Observe que os conservadores, eles utilizam do termo marxismo cultural, baseia-se em alguma coisa que existe. Por exemplo, a Escola de Frankfurt, de fato, existe. Só que não é da forma como os conservadores difundiram essa ideia de marxismo cultural. A Escola de Frankfurt é uma escola de pesquisa, uma escola de análise crítica da sociedade. Os conservadores, como Olavo de Carvalho, por exemplo, no caso do Brasil, o Rodrigo Constantino, o padre Paulo Ricardo, o Instituto Milênio, o Jair Bolsonaro e seus seguidores, eles trabalham muito com esse termo marxismo cultural para difundir um pensamento negativo em relação a tudo que é esquerda, a movimento social, a crítica social. Por isso que eles utilizam principalmente os meios de comunicação de massa, hoje, principalmente as redes sociais, para difundir isso. E o que é que pensam esses conservadores quando utilizam o termo marxismo cultural? Eles imaginam o seguinte: olha, existe uma coisa muito perigosa sendo organizada pelos marxistas para mudar a ordem das coisas, a natureza das coisas, o natural das coisas. E aí, principalmente, as instituições, os valores e os costumes. É isso que os conservadores, eles trabalham com essa ideia. E por isso que difundiram muito, por exemplo, na campanha do Jair Bolsonaro, ele trabalhou muito com essa ideia de marxismo cultural e utilizando, inclusive, o kit gay, por exemplo, durante a sua campanha e outras fake news. Quando se trabalha com esse termo de marxismo cultural e passa uma imagem extremamente perigosa, aterrorizante para a sociedade,
As pessoas que não têm acesso a um conhecimento mais amplo, elas passam a ter medo, principalmente os fanáticos, os religiosos fanáticos, por exemplo. E os conservadores sabem disso, e por isso que difundem muito as fake news. Tudo que está associado à esquerda, tudo que está associado a socialismo, a comunismo, é visto como uma coisa antinatural, coisa até demoníaca. Isso é o que eles passam. Na verdade, não faz o menor sentido, mas para eles faz sentido. E passa a ter uma força tão grande na sociedade que as pessoas ficam como se estivessem assim, inertes, acreditam em tudo. A expressão marxismo cultural em si deriva de uma teoria conspiratória similar que foi muito popular durante a ascensão do nazismo na Alemanha da primeira metade do século XX, onde recebeu o nome de bolchevismo cultural. Isso aí, os nazistas, eles atuavam de maneira que aproveitasse o máximo da mídia que existia já na época para difundir o seu pensamento. E que pensamento é esse? Fazer uma crítica desqualificando totalmente todo o pensamento marxista, todo o pensamento crítico social, para que as pessoas, sem o conhecimento crítico, pudessem acreditar. E foi com isso que os nazistas tiveram apoio da população alemã. Foi dessa forma que o Hitler conseguiu fazer muitos absurdos, inclusive matando mais de 6 milhões de judeus, perseguindo homossexuais, deficientes, entre outras pessoas. Os conspiracionistas afirmam que o multiculturalismo e a cultura politicamente correta seriam a realização dos planos da escola de Frankfurt. Na verdade, essas pessoas, como o Olavo de Carvalho, por exemplo, nem entendem muito sobre a escola de Frankfurt. Entendem de enganar as pessoas. E aí utilizam de toda uma linguagem, inclusive já chega a ser até chula, para fazer com que as pessoas tenham medo a tudo que está relacionado a essa história de marxismo cultural. Então isso é coisa do demônio. E ainda hoje é difundido isso. A ideologia de gênero também é uma teoria da conspiração. Não existe a ideologia de gênero. Esse termo foi adotado pela ala conservadora da sociedade, pelos ultraconservadores, ultradireitas, né? As pessoas que não aceitam qualquer mudança na sociedade, qualquer crítica, para confundir também as pessoas. Então, a ideologia de gênero passa a ser também uma conotação, um termo pejorativo para fazer com que as pessoas tenham medo de tudo que está relacionado a questionamento relacionado ao gênero. E isso também é difundido bastante, onde existe fanático, onde existem muitas pessoas religiosas e que acreditam em tudo que vê, inclusive acreditam no único jornal, por exemplo, no jornal predominante na sociedade. É isso que é dessa forma que funciona. Você já parou para pensar o que é ideologia de gênero? Foi uma expressão criada no ano de 2005 por um grupo chamado Escola Sem Partido, formado por pessoas que são contra qualquer discussão nas escolas sobre desigualdade entre homens e mulheres, violência contra a mulher ou a diversidade. Por exemplo, o grande problema que nós temos hoje em relação a homem e mulher é o machismo, é a violência contra a mulher, é o feminicídio, que cada vez é alarmante na sociedade. E quando se utiliza o termo ideologia de gênero para criticar, para confundir as pessoas sobre o gênero, sobre o homem e a mulher, trazendo uma visão simplesmente natural, como se tudo fosse perfeito, que não pode mexer. Quando se faz isso esconde os principais problemas que nós temos na sociedade, principalmente no que diz respeito à desigualdade social, à violência, ao feminicídio, que são exemplos. No finalzinho do nosso vídeo, aí, você vai ver uma indicação de sites, de teóricos, de livros que tratam sobre essa história aí de confundir, dessa teoria da conspiração aí de marxismo cultural e ideologia de gênero, ok? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Compartilhe, divulgue e comente também os nossos vídeos. É muito importante para a gente.
Até mais.